Você que acompanha os esquerdistas, como é que está o clima, assim? Você acha que realmente existe até essa chance mesmo dele desistir, ou de a coisa está tão ruim pro lado de lá, eles têm essa percepção, ou eles ainda estão achando, porque até pouco tempo eles falavam, não, tá difícil, mas é Lula, não sei o quê, agora saiu essa pesquisa, né? Como é que está o clima, assim, pro pessoal lá? Hoje, o Lula conversou com o ICL, lá com o Demori, e falou que ele não é candidato ainda, não sabe nem Pois se é. vai ser candidato. Então, não tem isso, né? Tem que pedir pro Lula combinar com o Sidônio, com o Jacques Wagner, com essa turma que garante que o Lula vai ser candidato. A situação da esquerda é meio complicado, porque hoje, o que aconteceu, né? O PT, ao longo dos anos, fez o que a turminha da direita do Constantino faz, né? Perseguiu todo mundo que discordava deles e jogou todo mundo sei lá, no limbo. Aí que tem aquele questionamento que é o seguinte: até que ponto algumas análises são torcida ou são análises justas, de realmente tentando enxergar o que os petistas não querem ver? Porque como o petismo é um negócio meio doido, todo canal petista, Lula é Deus. Lula vai vencer no primeiro turno com 99% dos votos, nenhuma chance, né? A gente vai derrotar o fascismo e aquele papo de maluco. Agora, quando você sai do lulismo e você vai para as outras análises da esquerda, aí é unânime. A unanimidade é que o Lula fracassou, que não dá mais, que a esquerda precisa romper com o Lula pelo próprio bem da esquerda, como o Mano Brown falava, né? Voltar para as bases. E que, cara, assim, foi um total fracasso, basicamente isso, um total fracasso, caminha para a derrota e um período onde eles não sabem e não fazem a mínima ideia do que fazer. Não tem um canal assim, só que aí todas essas pessoas já são justamente críticas ao Lula pela esquerda, o que eu acho que deveria ser, né? E aí que gera aquele ponto de interrogação, eles estão falando isso só porque eles já não gostam do Lula ou porque eles realmente estão chegando dessa forma? Mas eu sinto que essas pessoas elas são um pouco mais honestas nas suas críticas do que do que os petistas são honestos nas suas análises. Então, assim, o clima é de realmente, né, terra arrasada. Você pega tanto setores do trabalhismo, como você pega setores de quem verdadeiramente se coloca como marxista ou se coloca como socialista, de forma assim aberta. Eu sou socialista. Você teve, por exemplo, deve ter umas 2, 3 semanas que o Breno Altman entrevistou o Nildo Orix. E o Nildo prega, ao vivo, no programa do Breno Altman, voto nulo. Vamos votar nulo. E ele pergunta, pô, mas isso aí não é pior? Pô, mas e o Bolsonaro e o fascismo? Ele falou, cara, não é assim não. E ele começa a, inclusive, rebater que Bolsonaro não é tão ruim, não foi tão ruim como a esquerda gosta de vender para as universidades, para isso, para aquilo, outro. Não lembro se ele chega, inclusive, a lembrar que houve uma pandemia, só que ele fala o seguinte, cara, votar no Lula pra quê no final do dia? Pra gente continuar nesse esquema aí de frente ampla, que é o equivalente da esquerda da União da Direita. Aí vai ficar desse eterno frente ampla, nenhuma pauta da esquerda avança, a gente não pode reclamar, porque se reclamar o fascismo volta, a esquerda vai ficando cada vez mais amorfa, cada vez mais parecida com o que a direita chama de, sei lá, tucanos, né? Essa esquerda liberal globalista. Então ele fala, cara, não é isso que eu prego a revolução, o Nildo Orix prega a revolução socialista, eu prego a revolução socialista e eu acho que só piora, eu acho que ter o Lula na presidência só tira a vontade das pessoas de lutarem por uma verdadeira mudança, né? Ele prega também que um rompimento real com o regime, onde Lula é o representante do regime. Então a situação pro lado da esquerda é caótica. É porque as pessoas não discutem isso, né? Grande parte do tempo é aquele papo, vocês já viram a esquerda brigar em público? Tá vendo? É por isso que a direita perde. A esquerda é unida, super unida. Nossa Senhora. Mas enfim, é o como tá o clima pro Lula. Eu acho que tá muito ruim. Eu acho que o Lula já perdeu. A minha preocupação é que, assim como a esquerda não governa, e sim o regime, o regime, né? O que eu quero falar quando eu digo essa palavra? É a união de pessoas poderosas que estão aí há muito tempo, pessoas que dominam setores chaves como o setor financeiro, em especial os banqueiros do Brasil, ou determinados grupos empresariais como os batistas,
sei lá, no Campo do Água também, a família Maggi, grandes grupos que financiam ações políticas e eles transitam muito bem dentro do PT e em especial no Centrão. Centrão, o grande e famoso Centrão. Essa turma está aí no poder há muito tempo, sempre com o mesmo protocolo, a mesma visão econômica, o mesmo projeto, sei lá, tripé macroeconômico fiscalista, onde o Brasil precisa a todo custo obter um superávit primário. Eles fingem que existe uma preocupação com a dívida, mas não estão nem aí para o resultado nominal ano a ano. Pode meter a taxa de juros nas alturas, ninguém liga, ninguém se importa. Na verdade, tem que manter a taxa alta para continuar enricando quem já é dono do dinheiro, né, e tornar a vida do produtor cada vez mais difícil, porque quando o produtor quebrar, eles estão com dinheiro sobrando para comprar tudo que existe no país. Então, essa é a turma que governa o Brasil. E o grande ponto hoje que eu olho é, o Flávio, para mim, venceu. Ele tem que fazer algo, ele tem que realmente enfiar assim, muitos pés pelas mãos, rolar assim, um absurdo, ter uma mudança de clima total no Brasil, para isso não rolar. Só que uma vez que ele vença, aí vem os 4 anos de governo. A direita não formou quadros, a direita não tem quadros, e a direita sequer tem diálogo com outros setores da sociedade que possam ter quadros. Então, assim, como será a composição do governo, quais serão as linhas mestras do governo e para onde nós vamos nos próximos 4 anos, onde já vai se pegar um país em uma situação econômica muito ruim, uma situação de violência e insegurança, talvez seja uma das piores do mundo, se não a pior, né? Você tem diversos grupos terroristas no Brasil, não vai me falar que PCC, Comando Vermelho, não é terrorista, sabe? É absurdo aquilo ali. Você, na verdade, já tem um Estado dentro do Estado, né? Porque já tem regiões que nem a polícia quer entrar. Então, você tem esse tipo de problema, aí você tem um problema sério de infraestrutura, você tem um problema sério da educação, a gente acabou de falar do endividamento das famílias, e aí, quais serão as medidas e os caminhos que serão apresentados para resolver esse tipo de problema? E isso vai passar tanto pelo Congresso eleito, quanto pelas pessoas que estarão na máquina que vão tentar dar soluções, que é complicado. Sem quadros, muita gente desse regime que a gente quer combater estará no governo. Isso, para mim, é inevitável. E eu venho repetindo isso para pessoas, inclusive, assim, ó, não é por má vontade, não vai ser porque, não sei quem traiu a direita, porque isso simplesmente não tem quadros. Não tem quadros. O fato de não ter quadros é um problema gigantesco, né? E a gente vai acabar observando isso aí nos próximos anos e vocês vão entender o meu desespero. Não, é verdade. A questão dos quadros foi um problema para o Trump também, né? Quando teve as eleições. No segundo mandato ele deu uma melhorada ainda, mas aqui no Brasil especificamente tem muito a questão da falta de quadros, de falta de conhecimento mesmo em algumas áreas. Eu acho que talvez nem a esquerda tenha alguns quadros, né, mais técnicos em algumas áreas. E, enfim, a gente chegou nesse resultado econômico que o Lula acabou de mostrar, né, os resultados do governo. Até nessa entrevista também com o Zé Dirceu, ele chega a falar, não, agora precisamos pensar nos próximos 10 anos, né? Os caras tiveram aí 18 anos, 16, 18 anos, sei lá, e agora está falando nos próximos 10 anos, não fizeram nada até agora. Então, o Brasil segue como o segundo maior juros reais do mundo, endividamento que a gente falou das famílias chegou a 80%, 9 estados que têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. O Armínio Fraga lamentando o crescimento do Brasil, mas esquecendo de mostrar que o Itaú cresceu 25 vezes, olha só, esse dado aqui eu não sabia, ele superou pela primeira vez a marca de 300 bi em fundo de previdência, ou seja, para os banqueiros, é aquilo que a gente vem falando há muito tempo, o Arthur vem falando, e a gente até é chamado de comunista pelos liberais, né, por causa disso. E aí, a gente tem planos, pelo que o Kim falou, tem essa questão dos quadros. Como é que a gente vai fazer para tentar, pelo menos, de alguma forma, minimizar isso? Mesmo que a gente não consiga, vamos um governo sem liberais, a gente vai ter que ter a ajuda dos caras por causa dos quadros, mas como que a gente faz para minimizar, né, essa coisa e conseguir mudar pelo menos a direção desse navio, né, que está indo pro fundo do poço aí? Essa é para mim?
Para você, para quem mais? Pô. Pô, essa é uma roubada, né? Porra, pergunta de gincana, pô. Não, mas olha só, o problema, são dois problemas. Existe um problema estrutural que envolve a direita, mas envolve a democracia de forma geral no mundo. Eu vou começar até falando no livro. Quando eu li o livro, eu estava falando na França outro dia. Estava lendo o livro acho que chama Memórias, não lembro a tradução exata do título em português, Memórias, do De Gaulle. O que o De Gaulle fala? Tem uma hora que ele está escrevendo, ele está dizendo o seguinte, cara, era impossível fazer uma reforma educacional na França. Olha só, naquela época. E ele falou que era impossível porque quem manda é o burocrata. Então o que acontece? Ele fala o seguinte, se o burocrata não ficar convencido do que você quer fazer, ele acaba começando a organizar, tá, através de sindicatos, através de grupos e através da mídia, vazando, ele acaba organizando protestos e informações que vão enfraquecendo o ministro. E, no final, é mais fácil trocar o ministro do que trocar os burocratas. Então, ele já falava que o problema da estrutura, no caso da França, da Quinta República, era que você tinha um sistema em que os burocratas eles mandam mais do que os ministros. E é verdade, porque o ministro vai e vem, o cara está ali, e o cara sabe como travar a máquina e parar a máquina, etc. Então, esse é um problema estrutural. No caso específico da direita brasileira, você tem um problema maior, que é, além da falta de quadros, além de você ter falta de quadros, os poucos que nós temos unidos ali, né, dentro do mesmo aspecto ideológico, o cara está mais preocupado em criar uma imagem para a rede social externa, de likes, do que, de fato, o cara conseguir produzir uma estratégia de longo prazo na conquista dos meios de ação para a direita, né, dentro do próprio Estado. Então você tem que entender quais são os nós, ou os nódulos, melhor dizendo, né, que você tem de domínio dessa rede que é o Estado, que através desses nós você consegue controlar, ou pelo menos apertar de forma correta a burocracia. Eu acho que a gente tem, eu concordo com o Kim, eu acho que vai ser um pouco decepcionante os quadros da direita brasileira, não são nomes bons. A gente pode ter a gente tem algumas pessoas que podem estar ocupando algumas referências estratégicas, entendeu? Mas você vai ter um problema mesmo assim que é inevitável. Eu acho que hoje é inevitável. A formação de quadro é uma questão de longo prazo. Eu não acho que ela é de curto prazo, entendeu? Inclusive de percepção. Veja só, a ideia de quadro não é só que o cara não entenda o métier que ele vai assumir especificamente, né? A área que ele vai assumir. Ele não entende nem a correlação das áreas que eles vão assumir como se trabalha. Por exemplo, você deu um dado que você leu aí agora, acabou de ler, eu até parei de anotar. Você falou que acho que o Itaú atingiu 300 bi em fundos de previdência, não é isso? Isso. De consideração de fundo de previdência. Veja o que acontece hoje no Brasil, tá? E esse é um movimento que é muito, muito interessante. Você tem, até com a quebra do Master e a intervenção em pequenas e médias corretoras, a ideia de que é necessário você melhorar o controle do mercado, etc., o que virá provavelmente com novas regras e um aumento da régua de competição no Brasil para abrir bancos, etc. Tá? O que acontece aqui no Brasil? Quando o cara faz isso, você vai ter uma redução do número de bancos ou uma dificuldade de abrir bancos e corretoras. Para onde vai então, a poupança brasileira? A poupança brasileira vai ficar concentrada. Veja, vai para o Itaú, 300 bi no Itaú. Ao mesmo tempo, você tem um braço dizendo o seguinte, cara, precisamos acabar com a corrupção no Brasil e etc., que é um braço que utiliza a corrupção como ideia política, não como conduta. E esse é o problema, porque se você vai combater a conduta é uma coisa, mas se você vai usar como instrumento de ideia política, você vai estar apenas fazendo uma pauta política sem de fato acabar com o problema. E na verdade é até curioso, porque veja, o PT faz isso, vou dar um exemplo usando o PT. O PT fala que temos que acabar com a fome e a pobreza, né? Então,
Quem vota nessa pauta? O cara que é pobre tem fome. Quanto maior o número de pobres, melhor a votação do PT. O que o PT vem fazendo desde que ele fala nos últimos 20 anos? Ele aumenta a pobreza, ele aumenta a fazenda da pobreza. Então, na verdade, o cara que combate, no caso, a corrupção, cara, quanto maior a percepção do problema, maior vai ser a necessidade dele, entendeu? Então você tem um problema que é um problema ideológico. Aí o que acontece? Você vê uma porção de gente falando besteira que não conhece do mercado financeiro minimamente, que não sabe nem fazer conta, se você falar a verdade, falando uma porção de besteira, dizendo o seguinte, pô, temos que ter cuidado lá com os fundos de pensão, etc. E cada vez que você criminaliza o desenvolvimento e a utilização de operações estruturadas, como existe nos Estados Unidos, na Europa e tantas outras, sofisticadas, dentro do sistema financeiro, quem é que se beneficia com isso? O Itaú. Está aí, concentrado 300 bi em fundo de previdência. Então ele senta em cima de 300 bi em cima do fundo de previdência e não usa esse dinheiro para desenvolver o Brasil. Então você tem um problema, cara, seríssimo quando eu digo de quadros, não é nem dentro do Estado, é dentro do Estado e fora do Estado, que é incapaz de fazer uma análise real sobre um problema. Porque grande parte dessas pessoas faz uma análise extremamente superficial, cara. Eles não conhecem o sistema financeiro de verdade, entendeu? Não tem ideia de como funciona as coisas na prática. Então a gente vai ter uma série de problemas com essa formação de quadro e com a implementação e a dinâmica desses quadros, inclusive de acordos internacionais. Eu acho que o Flávio deveria também, como presidente, olhar o quadro interno, mas pensar também em pontas internacionais, porque grande parte daquilo que ele vai querer fazer e vai precisar fazer como reforma, talvez ele precise de apoio institucional de outros países, entendeu? E isso vai ser de fato um problema. Mas eu acho que vai ser frustrante de qualquer maneira, isso eu concordo com o Kim. Nós estamos, cara, muito distante de gente que entenda de verdade política, de verdade do que opina, do que analisa, e que conheça realmente como as coisas funcionam dentro, por exemplo, do sistema financeiro, dentro do sistema jurídico e tantas outras derivadas desses que a gente está falando, para ele poder fazer um governo à direita.